Você sabia que fazer xixi em uma queimadura de água-viva piora a situação? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Biolops. Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nossa aula será sobre quinidários. Bora estudar? Provavelmente você já ouviu falar isso. Quando você estiver lá na praia e vier uma água-viva sem você perceber e queimar suas costas, pede para alguém fazer xixi em cima dela que melhora. Mano, isso é uma loucura. Isso é uma bela de uma mentira. E eu vou te explicar por quê. Os quinidários apresentam em seus tentáculos células que liberam toxinas. Essas toxinas envenenam nossa pele. Então, não é uma queimadura, e sim um envenenamento da pele. Isso enfraquece a pele, isso gera dor. Nossas células que captam dor percebem essa toxina e rapidamente já respondem com a sensação de dor. Segundo, xixi, água doce, sabonete e álcool são substâncias que estimulam essas células a liberarem mais toxinas. Então, se tiver algum vestígio de tentáculo, algumas células que não foram acionadas ainda, ao jogar uma dessas substâncias, pronto, um motivo para envenenar ainda mais a nossa pele. Vamos entender o que se deve fazer se acaso uma água-viva queimar nossa pele? Bom, são algumas dicas que a gente encontra em vários sites de orientação de dermatologistas, de médicos em geral. Primeira coisa é sair da água. Sair da água imediatamente, observar para ver se não tem nenhum vestígio, nenhum tentáculo daquela água-viva. Se tiver, tirar com bastante cuidado. Em seguida, passar água salgada. Lembra, não pode passar água doce. A água salgada você vai passar jogando ela, não pode esfregar, porque se esfregar também pode piorar, tá? Passou água salgada, limpou aquela região. É interessante fazer compressa com vinagre, segurando 30 segundos e tirando para aliviar a dor. E depois disso, também é interessante passar protetor solar, já que a pele vai estar muito sensível. Então os raios do sol podem piorar a situação. Ok? Para iniciar a parte teórica, vamos entender os termos, né? O filo dos quinidários ou filo dos selenterados é assim chamado, quinidários, por causa da célula principal, que é o quinidócito, célula de defesa e captura de alimento. Nós vamos falar dela já já. Um termo que já está em desuso, mas pode aparecer em um outro vestibular mais tradicional, é o termo selenterados, animais invertebrados que apresentam o ênteron, que apresentam uma cavidade digestória. Se você voltar lá na aula de poríferos, você vai relembrar que os poríferos são os primeiros animais, muito simples, sem tecidos verdadeiros, não tinha nenhum tipo de cavidade digestória. Aliás, faziam digestão intracelular somente. Esses animaizinhos aqui têm dois tipos de digestão, extra e intracelular. No ênteron, ou seja, na cavidade digestória, eles conseguem fazer a digestão extracelular, cortando os alimentos em pedacinhos menores. Esses pedacinhos menores são absorvidos pelas células que continuam a digestão, fazendo a tal digestão intracelular. Nós temos como exemplos os corais, as águas-vivas, as anêmonas do mar e as hidras. Todos esses quinidários são animais diblásticos, ou seja, apresentam apenas dois folhetos embrionários, a ectoderme, que fica na parte externa, e a endoderme, que fica na parte interna do seu corpo. Desses dois tecidos surgem outros tecidos que nós vamos discutir. Porém, vale lembrar, os poríferos não apresentavam tecidos, os quinidários já possuem tecidos. Então, consequentemente, são mais complexos. São todos aquáticos, água salgada a maioria e água doce, como por exemplo as hidras. A simetria é radial e no caso aqui eu deixei um asterisco para mostrar que os corais são uma exceção. Muitos corais não têm um formato, então não tem vários
planos de corte para ser radial ou apenas um plano de corte para ter simetria bilateral, tá bem? A ausência de órgãos é uma característica bem interessante. Veja bem, esse animal forma tecidos, mas esses tecidos não formam órgãos. E no caso, se não formam órgãos, não vão formar também sistemas, obviamente, né? São animais neuromiários, ou seja, possuem mio, que são músculos, células musculares, melhor dizendo, acionadas por células nervosas. Aqui nós podemos relembrar da questão evolutiva. Os poríferos não apresentavam músculos, não apresentavam movimento, então eles eram filtradores. Nós já temos aqui animais que apresentam um movimento ativo, então eles são caçadores, deixam de ser filtradores, passam a caçar seu alimento. Tubo digestório incompleto, eu quero dizer que eles apresentam boca, mas não apresentam ânus, então o alimento entra, é digerido ou parcialmente digerido, aquilo que não for utilizado pelo corpo sai também pela boca. E a reprodução é feita por metagênese. Nós vamos estudar a reprodução na parte 2 da aula de quinidários, ok? Mas só para ir adiantando, reprodução por metagênese é aquela com alternância de gerações. Então existe um organismo que faz reprodução sexuada e um outro organismo que faz reprodução assexuada. Então, no mesmo ciclo de vida daquela espécie de quinidário, nós vamos ter o organismo que é fixo e o organismo que nada. Já veremos essas duas formas aí, essa morfologia. E agora falando dos tecidos que esses animais apresentam, são 3: ectoderme, mesogleia e gastroderme. Eu tenho aqui na morfologia um quinidário do tipo pólipo e uma medusa. Pólipo é aquele fixo, séssil, em algum substrato. E a medusa é um natante, livre. No caso aqui pode ser uma anêmona do mar e aqui uma água-viva. O corpinho deles tem 3 tecidos. Tecido mais externo, pretinho aqui, ó, é a ectoderme. Tecido mais interno, o roxinho, é a gastroderme. E esse mediano em laranja é a mesogleia. Vamos entender quais as células principais de cada um desses tecidos, começando pelos quinidócitos, a principal célula dos quinidários. Quinidócito em repouso. Percebe que o que ele tem destacado aqui é apenas o quinidocílio, que é como se fosse um gatilho. Toda vez que o tentáculo, que está cheio de quinidócitos, encostar em uma presa, esse quinidocílio vai acionar o nematocisto que vai liberar esse flagelo cheio de toxinas. A neurotoxina de um quinidário serve para paralisar células nervosas da sua presa. Consequentemente, o quinidário consegue mandar sua presa para dentro da sua boca, lá para a cavidade digestória. Então aqui você percebe muito bem esse flagelo de toxina todo esticadinho para alcançar a presa. Não serve só para nutrição, serve também para defesa, né? As células sensitivas também ficam na parte externa, na ectoderme, e servem, por exemplo, para esses animais perceberem claridade. Tem como se fossem ocelos que percebem claridade. Também percebem dor. Quando eles vão ali competir pelo mesmo território, um pode queimar o outro. Então tem essa percepção. E as células mioepiteliais, como o próprio nome diz, ó, mio vem de músculo, então células que permitem movimento ficam na ectoderme, tá? O segundo tecido, que é a mesogleia, fica ali, ó, na porção mediana do animal, é repleto de células nervosas que inclusive acionam as células mioepiteliais da ectoderme, e essas células estão em um formato de rede, formando a rede nervosa, o que antigamente a gente chamava de sistema nervoso difuso. Nós não podemos chamar de sistema nervoso, porque esse animal não tem órgãos, então nós chamamos de rede nervosa.
Sendo assim, considerando a rede nervosa, nós podemos dizer que esse animal não tem sistema nervoso central. E não tendo sistema nervoso central significa que o seu movimento não é voluntário, é um movimento involuntário. Uma célula é acionada, ela ativa outra, que ativa outra, que ativa outra, então é uma reação em cadeia, onde todas essas células acionadas estimulam os músculos e os músculos ajudam aí na contratilidade, né? No movimento desse animal, sem ser um movimento muito ordenado. Por exemplo, se ele estiver apontando para a direita, ele vai para a direita, se estiver para cima, vai para cima, se estiver para baixo, vai para baixo, ele não consegue escolher, eu vou para lá, eu vou para cá, eu escolho. Não, não é assim não. Ele vai se movimentando aleatoriamente de acordo com os espasmos musculares que acontecem nos seus tecidos, tá? E por último, a gastroderme, que é a região mais interna, como eu disse para vocês. A digestão dos quinidários é extracelular e intracelular. Veja bem, na hora que o peixinho entra aqui, é capturado e entra aqui na cavidade gástrica, essas células digestivas vão liberar enzimas para iniciar a digestão extracelular. Vão reduzir o tamanho desse alimento. Quando ele estiver do tamanho microscópico, aí sim as células absorvem por fagocitose esse nutriente e fazem a digestão intracelular, que aí envolve lá os lisossomos que vocês conhecem. Então prestem bastante atenção. Digestão extra e intracelular é uma característica muito importante aqui nesse filo. Haja visto que o filo dos poríferos era um filo de animais filtradores. E esses animais que eram filtradores não tinham digestão extracelular. Então é uma evidência evolutiva aqui, é uma característica nova. Para a gente finalizando essa aula, vamos dar uma olhada na morfologia, pólipo e medusa, como eu vinha dizendo para vocês. Uma dica que nós sempre damos em sala de aula é observar que os pólipos, hidra, anêmona, corais, sempre estão com os seus tentáculos e sua boca para cima. Em contrapartida, as águas-vivas, ou seja, as medusas, sempre estão com seus tentáculos e sua boca para baixo. Isso diferencia bem. Porém, existem espécies de água-viva que apresentam os dois tipos de morfologia, tá? Gente, medusa não é uma espécie animal, é um formato de corpo, tudo bem? É uma das morfologias de um quinidário. Ok? Espero ter te ajudado. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação para que você receba as aulas aí toda semana. Não se esqueça de curtir a aula porque ajuda bastante na entrega para outras pessoas. Compartilhe com um amigo e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!